Bom dia, 11h05, tá na hora. Começa agora. Edson Valério, entrevista. Muito bem, nós anunciamos e vamos conversar pessoalmente com o hipnoterapeuta Ney Silva. Na última semana nós conversamos com ele via telefone, WhatsApp, e ele nos tirou algumas dúvidas e aí surgiram várias perguntas, porque é de interesse de muitas pessoas a hipnose. Como é que funciona? Ney, bom dia. Bom dia, Edson. Bom dia, Adolfo. Tudo bem? Mais uma vez, gratidão. Muito obrigado pelo espaço. E por poder estar falando de uma ferramenta tão incrível aqui que tem transformado aí a vida de centenas de pessoas. Existem muitos mitos, né? Justamente, nós vamos inclusive focar nesses mitos e verdades. Rodolfo Carvalho, do Tem Desconto, é nosso parceiro e sempre produzindo as nossas entrevistas. Viu? Obrigado, viu, Rodolfo? Ô, Ney, a pergunta que inclusive a Sueli Rossi fez quando você chegou. A pessoa tem enxaqueca, a pessoa tem cefaleia, vive com dores terríveis. A hipnose pode ajudar? A pessoa pode conseguir ou é uma consequência? Vamos lá. Primeiro a gente precisa compreender que aquilo que nós sentimos como sintomas físicos, eles são consequências de um problema. Então, a terapia utilizando a hipnose, ela vai atuar na resolução da raiz, onde que aconteceu. Então, pessoas com enxaqueca, a própria fibromialgia, são consequências de demandas emocionais, de experiências que essa pessoa vem acumulando ao longo da vida, ao longo dos anos, e isso no final, no meio da vida, em algum momento, ele vai estourar em um problema, né? Corpo e mente, eles são um membro só, não são algo separado. Então, aquilo que você vai guardando na sua mente, em algum momento o corpo ele vai responder. Ô, Ney, como é que funciona a hipnose? Via respiração? Porque o filme, né, Hollywood mistificou muito a hipnose. Né? Você vê aquele que chega perto da pessoa, 1, 2, 3, você já é um cachorrinho, uau, uau, uau. Quer dizer, Hollywood mistificou demais a hipnose, não mostrando a verdadeira função do hipnólogo. Isso mesmo. Uma das místicas que a hipnose tem é sobre um poder oculto que o hipnoterapeuta ele não tem. Então, não só Hollywood, como também a mídia em si, e shows também de entretenimento, eles acabaram dando um poder para o hipnólogo que não compete a ele ter. Esse poder ele não existe. A hipnose é uma condição natural da mente humana e nós já passamos por esse estado durante o dia de forma automática, sem a gente perceber. Quando, por exemplo, você tem uma lembrança, você lembra de algum lugar, de uma pessoa querida ou de uma comida preferida, você sente algo. Isso pode ser um sentimento de felicidade ou pode ser um sentimento de tristeza, dependendo do que for. Isso é hipnose. É a gente associar esses pensamentos, essa imaginação de algo e sentir algo físico no corpo. Então não tem poder algum. Mas como a hipnose já vem lá desde a época de Freud, junto com Mesmer, que era o pai do magnetismo, se eu não estou enganado, então se colocou esse poder aonde ele não tem. Então a primeira mística o hipnólogo ele não tem poder algum sobre outra pessoa. Toda hipnose é uma auto-hipnose. A pergunta, inclusive o Carlos fez na última semana, eu não consegui fazer a pergunta para você. Ele mandou pelo WhatsApp aqui da Nova Engan FM. A pessoa quer voltar ao ventre materno. A hipnose pode fazer com que ele tenha uma regressão dele próprio. Por exemplo, um trauma de criança, ele tem hoje 40, aos 5 anos houve um problema e ele teve medo de aranha. Aí aconteceu quando ele tinha 5 anos. A hipnose pode fazer com que ele regrida e vá até quando tinha 5 anos e ter a lembrança do que houve? Não exatamente. Existem muitos profissionais, tanto da psicanálise ou propriamente hipnólogo, que trabalham com uma regressão como se ela fosse a solução do problema. A primeira coisa que a gente tem que entender é que trauma não necessariamente ele é um evento que eu lembre. Não é assim que a nossa mente funciona. Geralmente a gente procura falar assim, eu tive uma experiência ruim com 5 anos, com 6 anos, isso travou a minha vida. E não é. A cada dia no consultório e junto com a neurociência, a gente vem justificando que aquilo que eu lembro de forma consciente nem sempre é o problema. Senão seria muito fácil. Eu tenho uma lembrança de 5 anos, onde eu caí e aí eu peguei medo de altura. Tá, mas agora eu sou um adulto. Então eu não preciso ter medo de altura mais. Entende? Então não é essa a relação. Porém,
aquilo que a gente se adapta ao longo da vida, que vai marcando a gente vai associando os nossos resultados a isso. Então, nossa mente ela não tem capacidade, Edson, de lembrar de um fato e a gente associar aquele fato como um problema de hoje. Até porque não é assim que a nossa biologia funciona. Não é assim que a nossa parte genética funciona. O ser humano ele tem um instinto, sobrevivência, fuga e luta. É assim que a nossa espécie ela vem sobrevivendo até hoje. Então, para o nosso sistema, aquilo que a gente chama de sistema nervoso, experiências que aconteceram no passado, nós vamos nos adaptando a ela para manter a nossa sobrevivência até aqui. E é essa adaptação, baseada nessas experiências, que geram a nossa trava hoje, e não necessariamente o ato em si. Mas eu tenho como, por exemplo, ir lá no teu consultório, eu posso fazer uma regressão de memória? Há como fazer isso? A regressão ela acontece de forma automática, comigo querendo ou não. Vai depender muito de cada caso. Tem clientes, por exemplo, que chegam e buscam, eu quero fazer uma regressão porque com 5, 6 anos eu tive um problema. Dentro do meu processo, dentro da minha metodologia, eu não trabalho achando que a mente ela é linear. Vamos voltar em 3, 2, 1, com 5 anos, e aí seus problemas vão estar resolvidos. Não é assim que funciona. Então, tem clientes que vão passar por um processo de regressão e tem clientes que não vai precisar passar por isso. Não é a regressão que vai trazer a solução para a vida do cliente, e sim um processo terapêutico. Então, posso citar um exemplo? Claro. Teve uma cliente uma vez que me procurou e ela estava tendo problemas de relacionamento com o marido dela. E ela tinha uma lembrança que, com 5 anos de idade, ela sofreu um ataque de um cachorro. Então, ela teve a fobia do cachorro, mais o problema de relação com o marido. Quando a gente foi fazer o tratamento dela, aquele cachorro na vida dela representava um abuso, onde que na casa que ela estava, que era vizinha da casa da mãe dela, tinha ali um vizinho que abusava dela quando ela era criança. Só que o cachorro latia todas as vezes que isso acontecia. Então o que a mente faz? A mente associou o cachorro ao momento de perigo. Então todas as vezes depois de adulta que ela escutava o cachorro latir, a mente dela achava que ela estava em perigo. Porque a nossa mente ela não entende o que é real ou o que é imaginário. Eu ouvi uma frase uma vez de que a nossa mente é burra. Se ela imagina que tem alguém embaixo da sua cama, na hora você se arrepia, dispara o coração e você acha que realmente tem alguém ali. Exatamente. Então, no caso dessa cliente, o problema foi o abuso e a mente transformou o abuso na no figura latido do cachorro. Porque isso mantinha ela em alerta durante a vida. Então, todas as vezes que ela escutava um latido de cachorro, ela se travava por inteiro e achava que ali tinha um perigo. E para ela não entendia o porquê. E isso trazia problema no relacionamento. Entendo. Entende? Então, não se trata de fazer uma regressão por conta disso, mas entender o ser humano por completo. E o ser humano ele é muito mais do que uma memória linear. Por isso que hoje a minha metodologia ela vem aí transformando muitas pessoas. Estamos conversando com o hipnoterapeuta Ney Silva, você que ligou agora, chegou agora na Nova Engai FM. O Ney esteve aqui na semana passada, ficou algumas perguntas e estamos fazendo aqui para ele hoje. Se você tiver alguma, 99123-9393, nosso WhatsApp. Hoje, a hipnoterapia ajuda mais no que, Ney? Ela pode ajudar em diversas áreas, tanto quanto performance profissional, performance de atleta, tratar problemas emocionais. O meu foco é problemas emocionais. Então, ansiedade, depressão, fibromialgia, dor de cabeça, enxaqueca, esse tipo de problema que vem atrapalhando aí a pessoa ter uma qualidade de vida, assim, sabe? Mas tem profissionais nichados, né, que atendem performance de atleta, que trabalham só com atletas, por exemplo. Então, aquilo que ela não trata, ela pode auxiliar dentro de um processo. Ela pode fazer parte de um processo. Entendi. Então, se eu quiser melhorar meu trabalho, mais ainda, eu posso, em sessões com você, ter ajuda, né, mental das informações que você vai me passar para que eu possa fazer esse desempenho profissional. Perfeitamente. E para justificar isso, para as pessoas poderem entender, a base do meu trabalho, além da hipnose, é a neurociência. E aí tem um livro, para quem quiser pesquisar depois, que chama Erro de Descartes, de Antônio Damasio, que é um grande neurologista, que ele diz assim: nós temos funções inconscientes que a gente está agindo aqui e a gente não entende dessa função. Nós estamos aqui agora e tem processos biológicos acontecendo, tanto na nossa memória quanto a parte neuronal, que a gente não consegue enxergar e não consegue perceber.
Então, as informações que a gente tem desde quando nós somos crianças, elas podem estar influenciando o nosso resultado hoje. Então, eu posso ser um bom profissional, mas ainda ter pequenas travas ou pequenas sabotagens de forma inconsciente que eu não percebo. Aonde, no lugar de estar muito mais avançado, eu estou no nível que eu estou. Ô Ney, existem pessoas que não conseguem ser hipnotizadas? Todos são hipnotizáveis? Existem pessoas que não são. Quem são essas pessoas? Quem tem problema neurológico. Porque o que acontece? A hipnose, ela é uma comunicação. Ela é uma comunicação. O hipnólogo, ele não tem problema, ele não tem poder, certo? Para mim hipnotizar alguém, primeira coisa, o cliente ele tem que ter a atitude mental de querer passar pelo processo. Porque quem cria o processo é o cliente. Então, se o cliente chega e ele não quer, e aí eu dou uma sugestão, eu peço para ele imaginar uma escada, e ele imagina um elevador, ele está indo contra aquilo que eu estou pedindo para ele. Se ele está indo contra, quem está no controle é ele, não sou eu. Qual o tempo para hipnotizar alguém? Você chega, o cliente chega lá, você levaria quanto tempo para fazer? Porque a televisão, você frisou e bem, os programas de auditório mostrava muito isso, né? Chegava alguém da plateia, o cara chegava, 1, 2, 3, pá! Você agora não consegue lembrar, número 7. Aí a pessoa conta de 1 a 10, 6, 8 e não consegue falar a palavra 7. O que acontece na TV que eles não mostram nos bastidores. Então, quando o hipnoterapeuta ele vai no programa de TV, ele pega um grupo de pessoas e faz um teste. Já prepara para ver quem é mais influenciável. Exatamente. E aquela pessoa que for mais suscetível, ele já deixa ali um pequeno comando nela. Que quando ela entra no palco, ela já está sugestionável aquele comando. Então, por isso que na hora da apresentação é muito mais fácil e rápido. A hipnose faria em nós, de forma diferenciada, claro, aquilo que fazemos com os cachorros quando os treinamos. Um cachorro, quando ouve um assovio ou um comando como um estalar de dedos ou uma palavra, ele vai fazer aquilo que o dono dele quer que ele faça. A hipnose faria isso também no ser humano? Não. O nosso cérebro ele trabalha por associação. Quando você está treinando um cachorro, você está associando o cérebro dele a pequenos estímulos. Então, quando se eu fizer isso, eu vou ganhar aquilo. Exatamente. Estímulo e recompensa, né? Ação e recompensa. O ser humano não necessariamente é assim. Então, se eu vou num programa de TV, usar esse exemplo, eu dou ali a sugestão e demoro para falar com essa pessoa, né? Vai demorar 2, 3 horas para falar com ela, um exemplo, aquela sugestão não vai fazer mais sentido. Acabou. Então, são apenas sugestões que o próprio cliente quer passar pelo processo. Então, lembrando, o hipnólogo não tem poder nenhum sobre o cliente. Muito pelo contrário, é o cliente que tem o poder sobre todo o processo. As pessoas buscam o seu consultório mais para que hoje, Ney? Hoje, meu principal tratamento assim é ansiedade, depressão, problemas de relacionamento. Esses são os principais. Só que durante o processo aparece muito abuso. Então, as pessoas elas vêm pela consequência, mas é tratado outros problemas. Então, posso falar para você que hoje 60%, 70% de quem trata comigo acaba aparecendo abuso relacionados à depressão, relacionados à ansiedade. As pessoas podem entrar em contato, por favor, telefone. Pelo 44997280541. E também pelo 44997280541. Eu tenho uma pergunta aqui, só para a gente terminar, Ney. Há algum tratamento dentro da hipnose que possa ajudar, por exemplo, a qualidade do sono? Quem mandou foi a Michele, Murilo Michele, é isso? Lá de Mandaguaçu. Sim. O problema no sono ele está relacionado não somente a questões psicológicas, mas também a questões de hábito do dia a dia. Tá? Se eu não me alimentar bem, se eu não tiver uma rotina de atividade físicas, eu vou ter problema com o meu sono. Agora, se eu for uma pessoa ansiosa, o principal problema do ansioso é ele ter problema para dormir. Então tem que tratar a minha ansiedade para melhorar a minha qualidade de sono. A Cíntia mandou outra pergunta. A pessoa que ronca muito, a hipnose pode ajudar? Pode sim. Eu queria só fazer um complemento na pergunta que você fez, que eu não tinha finalizado ela, de todas as pessoas serem hipnotizáveis ou não. Sim. Tá? Quem tem problema quando eu falo de Alzheimer ou Parkinson, elas não conseguem seguir sugestões. Então essas pessoas elas não conseguem ser hipnotizáveis para um tratamento que vai transformar a vida delas. Certo. Mas pode melhorar a qualidade de vida delas. Mas Parkinson não tem cura ainda, né? Sim. E nem o Alzheimer tem. Tá? E do ronco? E do ronco sim, a hipnoterapia pode ajudar. A hipnoterapia pode ajudar quem ronca.
Então a pessoa pode, de repente, ser livrada daquele aparelho e ela dorme todas as noites. A hipnoterapia. Gente, mais uma vez o WhatsApp da clínica do Ney Silva, hipnoterapeuta. 449-9728-0541. Ney, obrigado por ter vindo mais uma vez, obrigado por ter permitido uma nova entrevista. Aquela da semana passada ficou muito bacana e a desta semana, claro, melhor ainda. Muito obrigado, Ney. Eu agradeço, estou à disposição, fico muito feliz de poder estar aqui falando com vocês. Grande abraço. Edson Valério Entrevista, termina aqui a entrevista desta segunda-feira. Amanhã teremos um novo entrevistado, daqui a pouquinho divulgamos quem vai ser. Rodolfo Carvalho, um grande abraço para você, até mais.